Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhora Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, em abril, sem qualquer estudo, sem apresentar qualquer justificação, o Senhor Primeiro-Ministro anunciou o acordo com a Lisconte que permitia prorrogar o prazo de concessão por mais 27 anos e triplicar a capacidade de contentorização em Alcântara. A partir desta data, o Primeiro-Ministro comprometeu o Estado português no negócio que pode ser ruinoso para os cofres públicos. Sem estudos, o Governo assumiu, em nome de empresas como a Administração do Porto de Lisboa e a Refer, compromissos que o Primeiro-Ministro ainda agora não sabe se o Estado pode cumprir. Mas três coisas já sabemos. Primeiro, se o Estado não cumprir aquilo que ainda não sabe se pode fazer, o concessionário terá sempre direito a indemnizações. Segundo, se o negócio não atingir determinados valores, as isenções de taxas para o concessionário já estão definidas, ou seja, até o risco empresarial é do Estado. Terceiro, também já sabemos que este negócio, em que só sai beneficiada a empresa, foi feito sem qualquer concurso. Senhores deputados, acabar com este escândalo político é o desafio que se coloca hoje à Assembleia da República, principalmente aos deputados do Partido Socialista. Senhoras e senhores deputados, em setembro, na apreciação parlamentar da criação da empresa Frente Tejo, afirmei neste plenário que a prioridade do Governo na chamada revitalização da Frente Ribeirinha de Lisboa era a ampliação da carga de contentores em Alcântara. Infelizmente, senhores deputados, os factos vieram confirmar as minhas suspeitas. Estamos a chegar ao fim de 2008 e a única revitalização que está assumida é o muro dos contentores com a conivência da Presidência da Câmara Municipal de Lisboa. A pressa desmedida em resolver este assunto, antes que seja tarde demais, veio reforçar a falta de respeito do Governo perante a Assembleia da República e perante os próprios deputados do Partido Socialista. Depois do PSD entregar a 10 de outubro o pedido de apreciação parlamentar que hoje estamos a debater e após o movimento de cidadãos anunciar que iria avançar com uma petição para também exigir que fosse revogada a intenção de ampliar o terminal e de prorrogar o prazo de concessão, a APL, obedecendo às orientações do Ministério das Obras Públicas, assina o contrato literalmente às escondidas, com a intenção evidente de criar o facto consumado. O Governo, nessa data, já sabia qual a decisão da Assembleia da República, senhores deputados. O Governo mediu as consequências para o Estado se o Parlamento hoje decidir revogar o Decreto-Lei nº 188/2008? O Governo sabia que, ao assinar o contrato de concessão, sem saber qual a decisão da Assembleia da República, estava a esvaziar o papel dos deputados, principalmente os do Partido Socialista? O Governo acha, de antemão, que o debate no Parlamento não serve, literalmente, para nada, pela imposição da obediência aos deputados da maioria? A falta de respeito do Governo para com a Assembleia da República e para com os cidadãos não tem desculpa e é um atentado à democracia. Mas a falta de respeito, infelizmente, não fica por aqui. Em junho, o PSD apresentou ao Ministro das Finanças um requerimento solicitando as justificações de ordem política e económica e técnica que levaram o Governo a proceder à renegociação do contrato com a concessionária sem concurso público, bem como os fundamentos legais para afastar esse mesmo concurso. Passados 6 meses, o Governo ainda não se dignou a enviar a resposta a este Parlamento. Após saber-se, através da comunicação social, que o contrato poderia ter sido assinado a 28 de outubro, o PSD envia novo requerimento ao Sr. Ministro das Obras Públicas em 31 do mesmo mês, solicitando cópia desse mesmo contrato. Hoje estamos aqui a debater este assunto e o contrato que lhe dá forma também não é de conhecimento desta Casa. Sr. Ministro e Sra. Secretária de Estado, como sabem, esta informação está à distância de um clique
Mas se calhar os magalhães dos senhores ministros e do senhor secretário de Estado das Obras Públicas têm qualquer avaria ou são incompatíveis com a ligação democrática ao Parlamento. Assim, ainda, quanto ao contrato, como é que é possível a APL assumir com a concessionária compromissos de centenas de milhões de euros em nome da Refer e esta não o assina? Mais apenas uma questão. Senhor Presidente, a inexistência de concurso nesta concessão é um atentado ao interesse público e à transparência na gestão do dinheiro e do património do Estado. Como é possível o Governo aprovar um Código da Contratação Pública com pompa e circunstância e, na primeira oportunidade, fazer tábua rasa do mesmo? Como é possível que, depois do relatório do Tribunal de Contas sobre a APL, referir que as concessões portuárias por mais de 30 anos são contrárias aos benefícios da livre concorrência, não se vislumbrando qualquer benefício para o serviço público, o Governo corra a aprovar uma concessão com prazo total de 57 anos? Senhor Presidente, senhores deputados, a urgência na tomada de decisão do Governo também não se entende, pois a capacidade de contentorização dos portos nacionais está longe de se esgotar, como sabe o próprio Governo. O Porto de Lisboa, tal como refere o Tribunal de Contas, também tem ele uma capacidade excedentária, para não falar de Setúbal e Sines. Sabe o Governo e sabemos nós que temos 6 anos até 2014 para estudar e decidir o que queremos fazer da capacidade de contentorização do Porto de Lisboa e do Terminal de Alcântara em particular. Sabe o Governo que Alcântara é uma solução que nasceu provisória e que, mesmo com esta ampliação, não é uma solução de futuro e definitiva. Sabe o Governo que gastar cerca de 500 milhões de euros numa ampliação provisória é desbaratar o dinheiro dos contribuintes. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, será que se consegue descortinar a razão da realização urgente deste negócio entre o Governo e o concessionário, sendo este último o único a lucrar? O PSD defende, como sempre defendeu, a manutenção das gás marítimas de Alcântara e do Cais da Rocha de Conde de Óbidos para uso dos cidadãos. Exige a realização de um concurso público e exige que o Governo coloque, como é evidente, em discussão pública as soluções para a Frente Ribeirinha de Alcântara e para a própria expansão do Porto de Lisboa. O PSD considera que este processo não é transparente e entende que, se o Decreto-Lei nº 188/2008 não for revogado, o interesse público não está a ser defendido e todos os prejuízos atuais e futuros são da responsabilidade única e exclusiva do Partido Socialista. Um projeto com este impacto tem de ser feito com o apoio dos cidadãos e em discussão com os cidadãos e não contra eles. O Partido Socialista continua a não entender isto e o Sr. Primeiro-Ministro é o primeiro a não entender. Sr. Presidente, para terminar, começam por pôr tapumes e quando os transeuntes acordam e os tapumes são retirados, o Tejo deixa de se ver oculto pelas construções ou pelos contentores, agora já de 3 andares. Uma vergonha que só pode resultar de amplas negociatas. Excerto de artigo de opinião de Mário Soares, em 21 de outubro de 2008. Muito obrigado.